Às vezes, o que mais nos abala não é um escândalo público, uma derrota em campo ou um erro do passado, mas uma pergunta sussurrada por alguém que nunca vimos antes: Você é meu pai? E se um dia essa pergunta viesse de alguém com os seus olhos, mas nenhuma lembrança em comum? Era uma tarde comum em Porto Alegre. Ronaldinho havia acabado de chegar de um evento beneficente em Belo Horizonte. Estava exausto, mas com o coração leve. Tinha passado o fim de semana visitando projetos sociais, revendo velhos amigos e, como sempre, tirando fotos com fãs de todas as idades. Quando entrou em casa, a luz do fim do dia invadia o corredor com um tom alaranjado. Deixou a mochila no sofá, tirou o boné, passou a mão nos cabelos e foi direto à geladeira pegar água gelada. Estava prestes a subir para o quarto quando a campainha tocou. Achou estranho. Não esperava ninguém. Ainda mais naquela hora. Pela câmera da portaria, viu uma jovem de cerca de 20 anos, cabelos escuros, presos em um coque simples. Vestia jeans e uma blusa clara. Estava sozinha. Olhava fixamente para a lente, como quem sabe que não pode ser ignorada. Ronaldinho apertou o interfone. Boa tarde. Posso ajudar? A voz dela era firme, mas havia um tremor por trás. Me desculpa aparecer assim. Meu nome é Marina. Eu preciso te falar uma coisa. É importante. E é sobre mim. E sobre você também. Ele franziu a testa. Ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo podia ser qualquer coisa. Uma fã obcecada, uma história maluca, um trote. Mas algo na maneira como ela segurava a alça da bolsa dizia que não era qualquer coisa. Desceu. Quando abriu a porta, Marina não esboçou sorriso, nem pediu selfie. Apenas estendeu a mão, formal. Obrigada por me receber. Você disse que era importante. O que está acontecendo? Ela respirou fundo. Eu fui criada por minha mãe, sozinha. Ela sempre foi muito reservada sobre meu pai. Dizia que não queria falar sobre o assunto. Durante muito tempo, eu aceitei isso. Mas há alguns meses, ela ficou doente. E antes de morrer, deixou uma carta. Uma carta com apenas um nome e uma foto antiga. Ela puxou a bolsa e tirou uma folha dobrada. Estava visivelmente desgastada pelo tempo. Entregou a ele com as mãos trêmulas. Ronaldinho abriu. Era uma carta simples, escrita à mão. Reconheceu o nome da mulher. Tinha saído com ela por um breve período nos anos 2000, durante uma temporada no Sul. Nada sério. Mal lembrava o rosto. Mas a caligrafia era verdadeira. A assinatura inconfundível. A carta dizia: se um dia ela procurar, não a rejeite. Ela não tem culpa das nossas decisões. O nome dela é Marina e o pai é você. Ronaldinho sentiu o sangue sair do rosto. Olhou para a jovem à sua frente. Ela tinha os olhos parecidos com os dele, mas não era só isso. Era algo na postura, no silêncio entre uma frase e outra, no modo como não tentava convencer, só explicar. Você está dizendo que eu não quero nada, nem dinheiro nem fama. Só quero saber se é possível, se você lembra dela, se você pode fazer um exame. Ronaldinho engoliu em seco. O mundo, por um instante, pareceu girar devagar demais. Isso é sério? Mais do que tudo na minha vida. Ele passou a mão no rosto, como quem tentava acordar de um sonho estranho. E se for verdade? Ela hesitou. Então, talvez eu tenha passado 22 anos achando que não tinha pai, quando na verdade, só faltava a ele saber que eu existo. O silêncio tomou conta da varanda. O sol já havia se escondido. A noite chegava devagar. Ronaldinho olhou para a carta de novo. Depois, para o rosto dela. E pela primeira vez, algo dentro dele se quebrou, mas também começava a se reconstruir. Porque ali, à sua frente, talvez estivesse a resposta para uma pergunta que ele nunca soube que carregava. A noite chegou carregada de silêncio. Ronaldinho ainda segurava a carta nas mãos, sentado no sofá da sala. Marina estava à sua frente, mas os dois pareciam presos em universos diferentes. Ele em um passado que voltava sem aviso. Ela em um presente que exigia respostas. Você tem certeza? Perguntou ele mais uma vez. Da carta? Simulation. Do resto, só um exame, pode dizer. E por que agora? Porque foi agora que ela deixou a carta. Minha mãe sempre evitou esse assunto. Quando eu era criança, inventava histórias. Dizia que meu pai era um viajante, um marinheiro, um músico. Depois parou de falar. E um dia deixou só isso. Apontou para a folha sobre a mesa. Uma verdade curta, mas uma vida inteira dentro dela.
Ronaldinho respirou fundo, se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, a cidade brilhava com as luzes dos carros e postes, mas ali dentro, tudo parecia escuro. Você quer fazer um teste? Eu quero saber se é verdade. E se for, eu quero te conhecer. Ele virou-se, os olhos um pouco vermelhos, mas firmes. Não sei como fazer isso, nunca pensei que teria uma filha. Nem eu pensei que teria um pai. Estamos empatados. Os dois sorriram, pela primeira vez. Mas era um sorriso contido, recheado de medo, de expectativa. Ronaldinho pegou o celular. Vou pedir pro Assis vir aqui amanhã cedo. Ele conhece um laboratório de confiança. A gente resolve isso com calma. Eu posso esperar. Ela se levantou. Eu não quero invadir sua vida. Só não quero mais fugir da minha. Ele a acompanhou até a porta. Quando Marina saiu, Ronaldinho ainda ficou ali por alguns segundos. O cheiro de jasmim da rua entrou pela brisa leve da noite. Ele olhou para o céu e sussurrou, quase sem perceber: e se for verdade? Na manhã seguinte, Assis chegou cedo, como sempre, prático. Que história é essa, Dinho? Filha? Ronaldinho explicou tudo, entregou a carta, mostrou a foto. A semelhança é real, admitiu Assis. Mas isso não prova nada. E também não muda o que você é, mas pode mudar o que ela é. Respondeu, com calma. Foram juntos ao laboratório. Marina já os esperava sentada na recepção. Estava nervosa, mas firme. O exame foi feito sem complicações. A amostra seria analisada em até uma semana. Ao saírem do prédio, Ronaldinho a acompanhou até um café próximo. Vai voltar para onde? Eu moro em Canoas. Trabalho num colégio. Dou aula de reforço para crianças com dificuldades. Matemática. Sério? Ele sorriu. Eu era péssimo em matemática. Imagino, brincou ela. Mas tinha talento para outros números. Riram. E naquela troca rápida, quase imperceptível, algo mudou. Não era mais um craque e uma desconhecida. Era um homem e uma possível filha. Eu posso te mandar mensagem? Perguntou ela. Claro. Me manda como tá se sentindo. Ou se quiser só conversar. Eu ainda tô tentando entender tudo isso, mas não quero fugir disso. Nem eu. Nos dias seguintes, Ronaldinho viveu entre treinos, gravações e pensamentos. A presença de Marina não saía da cabeça. Começou a lembrar da época mencionada na carta. Lembrou do rosto da mãe dela, sim. Era uma recepcionista de hotel, discreta, educada. Tiveram algo breve, sem compromisso, mas agora parecia tudo ter sido parte de um plano maior. E então, 5 dias depois, o telefone tocou. Era o laboratório. Senhor Ronaldo, temos o resultado. Quando puder vir... Ele desligou sem dizer palavra. Ficou alguns minutos olhando para o aparelho. Depois ligou para Marina. O resultado chegou. Você quer que eu vá junto? Quero que esteja lá. Sentados frente a frente ao médico, esperaram em silêncio enquanto o envelope era aberto. O homem folheou os papéis, com expressão neutra. O exame foi conclusivo. Ambos prenderam a respiração. Compatibilidade de 99,9%. Ronaldinho, você é o pai biológico de Marina. O mundo, por um instante, pareceu parar. Ronaldinho abaixou a cabeça. Marina, com os olhos marejados, levou as mãos à boca. Então, murmurou ela. Então, respondeu ele, tentando conter a emoção. Você é minha filha. Não havia música, nem câmera, nem torcida. Apenas duas pessoas, reconhecendo no outro o que nunca souberam que existia. A notícia parecia ter congelado o tempo. Ronaldinho e Marina deixaram o laboratório sem dizer uma palavra. Caminhavam lado a lado, como se cada passo precisasse ser reaprendido. Os carros passavam, os sons da cidade continuavam, mas tudo ao redor parecia distante. Foi Marina quem quebrou o silêncio primeiro. Eu não sei como reagir. Nem eu, respondeu ele. Passei a vida toda achando que nunca teria um filho. E agora descubro que já tenho uma filha adulta. Pararam em frente a uma banca de jornal. Na vitrine, uma manchete esportiva destacava a volta de Ronaldinho a projetos sociais. Uma senhora que passava os reconheceu, mas não se aproximou. Era como se o mundo percebesse que, naquele momento, havia algo mais sagrado acontecendo. Quer tomar um café? Perguntou ele. Ela assentiu. Foram até uma cafeteria próxima, escolheram uma mesa no fundo. Ele pediu café preto. Ela, cappuccino. Me fala de você, disse Ronaldinho, mexendo o açúcar com calma. Eu...
Sou só uma professora. Cresci em Canoas. Minha mãe me criou sozinha. Trabalhou muito. Às vezes 2 jornadas por dia. Nunca tive muito. Mas também nunca faltou amor. Sorriu. Acho que ela compensava a ausência, contando histórias suas. Minhas? Ele ergueu as sobrancelhas. Dizia que você era um vento que passou forte demais para ser esquecido, que teve medo de te prender, mas que, se fosse por ela, teria parado o mundo para te apresentar a mim. Ronaldinho ficou em silêncio. Aquela descrição parecia poética demais para uma lembrança que ele mesmo não conseguia recuperar. Mas havia beleza ali. Havia perdão embutido. E você? Perguntou ela. Por que nunca casou? Não sei. Sempre achei que o mundo me exigia demais. E eu fui adiando. Me escondi atrás dos estádios, das viagens. Nunca parei para pensar no que estava deixando para trás. Ela o olhou com ternura. E agora? Ele desviou o olhar para a rua, onde uma criança atravessava com o pai pela mão. Agora, acho que estou começando a perceber. Nos dias seguintes, a vida de Ronaldinho mudou em silêncio. Pouco a pouco, ele foi se abrindo. Chamou Marina para um treino fechado do projeto que mantinha na Restinga. Apresentou-a aos técnicos, aos garotos. Observou como ela conversava com os meninos, como corrigia com doçura, como ria com sinceridade. Você tem jeito para isso, comentou ele enquanto assistiam aos jovens jogando. Tenho prática e talvez um pouco de genética, né? Talvez sim. Sorriu. Marina começou a frequentar a casa dele, não como hóspede, mas como presença. Jantavam juntos, conversavam sobre infância, música, literatura. Ela se impressionava com os livros que ele mantinha na estante. Ele se surpreendia com as perguntas que ela fazia. Certa noite, encontraram juntos um álbum antigo. Marina abriu uma página e encontrou uma foto da juventude dele, ao lado de Miguelina. Essa era a sua mãe? Sim, a mulher mais forte que conheci. Ela sabia de mim? Ronaldinho hesitou. Não sei. Talvez sim. Mas, se soube, guardou para si. E agora, eu nunca vou saber. Marina fechou o álbum com cuidado. Às vezes, as mães tentam nos proteger de verdades que acham que podem nos machucar. E às vezes, é o silêncio que machuca mais. Certa tarde, Assis apareceu de surpresa na casa de Ronaldinho. Marina estava na cozinha preparando café. Então é verdade? Disse ele ao vê-la de costas. Ela virou-se um pouco surpresa. Sorriu. Você deve ser o Assis. E você é minha sobrinha pelo jeito. Se abraçaram meio sem jeito. Mas foi um abraço real, de gente que se reconhece no sangue. Ela parece com a mãe? Perguntou Ronaldinho depois que Marina saiu para atender uma ligação. Assis pensou por um momento. Não muito, mas tem seus olhos e a calma da nossa mãe. Isso é bom? É o que te faltava. Na semana seguinte, Marina pediu para visitar o túmulo de Miguelina. Ronaldinho a levou. Era um dia nublado, como se o céu também estivesse emocionado. Levaram flores, ficaram em silêncio por alguns minutos. Eu queria ter conhecido ela, disse Marina. Ela teria gostado de você. Você acha que ela teria me aceitado? Acho que ela teria se arrependido por não ter te procurado. E você? Perguntou, virando-se para ele. Me aceitou? Ronaldinho olhou para o céu, respirou fundo. Não sei se ainda sei como ser pai, mas quero aprender. Ela assentiu. Eu não preciso de um pai, só preciso de alguém que fique. E ali, entre lápides e flores, os dois prometeram, sem palavras, que dariam uma nova chance ao tempo. Os dias passaram com uma suavidade estranha. Ronaldinho, antes acostumado com a correria de entrevistas, viagens e eventos, agora descobria o valor de rotinas simples. Preparar o café da manhã, conversar à mesa, caminhar sem pressa pelas ruas de Porto Alegre ao lado de Marina. Não eram pai e filha nos moldes tradicionais. Eram dois desconhecidos aprendendo a se reconhecer através de gestos miúdos. Uma noite, Marina chegou à casa dele com uma caixa nas mãos. Encontrei isso no armário da minha mãe, disse ela, colocando a caixa sobre a mesa. São cartas, fotos, um pedaço da história que talvez te ajude a montar o quebra-cabeça. Ronaldinho abriu com cuidado. Havia fotos antigas, algumas amareladas pelo tempo. Em uma delas, ele muito jovem, talvez com 20 anos, ao lado de uma mulher de cabelo preso e sorriso tímido, a mãe de Marina. A imagem era embaçada, mas havia algo ali, uma ternura que ele não lembrava ter vivido, mas que a foto insistia em mostrar.
Eu não fazia ideia, murmurou. Ela dizia que você era um cometa, que passou rápido, mas deixou luz. Havia também cartas, algumas escritas por ela, outras nunca enviadas. Numa delas, um trecho se destacava. Não contei a ele. Tive medo. Medo de atrapalhar, de quebrar algo que estava se construindo. Talvez tenha sido covardia, ou talvez amor. Nunca saberei. Ronaldinho fechou os olhos por um instante. O peso do tempo, das escolhas e do silêncio parecia se concentrar naquele instante. Se ela tivesse te contado, você teria ficado? Perguntou Marina. Eu não sei. Respondeu honestamente. Eu era novo, imaturo. Vivia pra bola. Talvez eu tivesse feito besteira. Talvez tivesse tentado e falhado. Talvez eu tivesse fugido. Mas agora eu quero ficar. Ela não disse nada, apenas assentiu. Às vezes, o silêncio dizia tudo. No dia seguinte, Ronaldinho levou Marina ao centro Jaime da Silva. O lugar ainda estava sendo finalizado, mas já respirava vida. As paredes recém-pintadas, os quadros com frases inspiradoras, os cadernos empilhados nas prateleiras. Tudo ali pulsava uma vontade de recomeço. Aqui é onde tudo se reconstrói, disse ele, mostrando o campo aos fundos. Aqui é onde eu tento devolver ao mundo o que ele me deu. E o que o mundo te deu? Perguntou Marina. Dores, glórias e agora uma filha. Ela sorriu, mas não respondeu. Caminhou até o mural, onde estava a frase preferida dele, retirada do caderno de Jaime. Ninguém nasce esquecido. Só precisa ser lembrado do jeito certo. Ficaram ali, parados, observando os garotos treinando. Um deles, franzino e desajeitado, chutou a bola para longe e caiu. Começou a rir. O riso era puro, alto, como uma explosão de vida. Ele me lembra você, disse Marina. Eu também caía muito, respondeu ele, mas levantava sempre. E quem te levantava? Ronaldinho pensou por um instante. Às vezes ninguém, às vezes só a vontade de não ficar no chão. Ela o olhou com carinho. E agora, se você cair, agora eu tenho para quem pedir ajuda. Mais tarde, de volta em casa, Marina pediu para ver os álbuns de Ronaldinho. Sentaram-se no chão da sala. Ele mostrava fotos de Barcelona, Paris, Porto Alegre. Contava histórias engraçadas, bastidores, momentos em que quase desistiu de tudo. E por que não desistiu? Porque, no fundo, sempre achei que havia algo maior esperando por mim. E encontrou? Talvez tenha demorado, mas encontrei você. Marina parou numa foto. Era uma imagem antiga, de um jogo no Olímpico. A torcida lotada, bandeiras, fumaça. No canto, uma menina com uma faixa onde se lia: Vai, Dinho! Essa fui eu, disse ela, apontando. Ronaldinho arregalou os olhos. Você estava lá? Minha mãe me levou. Eu devia ter uns 8 anos. Disse que era hora de me apresentar ao meu pai, mas só de longe. Eu lembro desse jogo. Fiz um gol de falta. Eu gritei tanto que fiquei rouca. Mas você nunca me viu. Ele passou a mão no rosto. As peças do quebra-cabeça da vida começavam a se encaixar com uma perfeição dolorosa. E agora que te vejo, tenho medo. Medo de quê? De não saber como ser o que você merece. Ela pegou a mão dele. Então só seja. Do jeito que puder. Do jeito que for real. No domingo, Ronaldinho levou Marina ao túmulo de Jaime. Havia mandado colocar uma nova lápide, simples, mas cheia de significado. Jaime da Silva, a sombra que virou raiz. Levaram flores. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois, Ronaldinho ajoelhou-se e colocou a mão sobre a pedra fria e disse: Pai, ela chegou. E agora, eu vou cuidar. Marina, ao lado, colocou uma flor sobre a lápide. Obrigada por ter amado meu pai, mesmo em silêncio. Na volta, já no fim da tarde, pararam num mirante com vista para o Guaíba. O céu estava alaranjado, as águas calmas. Ronaldinho tirou uma foto com Marina. Pela primeira vez, uma selfie sem fãs, sem flashes, só eles. Vai postar? Perguntou ela. Não, respondeu ele. Isso aqui é só nosso. E ali, naquele entardecer que parecia abençoado, os dois perceberam que nem toda família nasce do sangue. Algumas nascem da coragem de se olhar nos olhos e dizer: eu escolho você. 2 semanas depois, Porto Alegre amanheceu com uma leve garoa.
Era uma daquelas manhãs em que a cidade parecia respirar mais devagar, como se o tempo pedisse silêncio. Ronaldinho estava no Centro Jaime da Silva, sozinho, ajeitando alguns livros na biblioteca recém-montada. O espaço ganhava vida aos poucos. Chegavam doações, voluntários, crianças, mas naquela manhã ele precisava de silêncio, de escuta. Abriu a janela que dava vista para o campo. Lá fora, Marina estava com um grupo de meninas. Coordenava uma pequena roda de conversa sobre sonhos. Usava a camiseta do centro com a frase pintada nas costas. Ninguém nasce esquecido. Ver aquilo enchia Ronaldinho de um orgulho que nunca havia sentido dentro de campo, porque ali não havia troféu, nem estádio, mas havia algo mais eterno, legado. De repente, Marina entrou na sala com um envelope na mão. Chegou para você. Estava na portaria, sem remetente. Ronaldinho franziu a testa. Pegou o envelope. Era branco, grosso, com o nome dele escrito em letras maiúsculas. Abriu com cuidado. Dentro, um bilhete. Você cumpriu a promessa. Agora é hora de saber quem mais te esperava. Vá até o antigo casarão da Rua Floresta, número 115. Leve o caderno e esteja preparado. O coração dele acelerou. Já conhecia aquela caligrafia. Era de Lourdes. Marina percebeu a tensão. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Mas parece que ainda tem algo que eu preciso descobrir. A Rua Floresta ficava no bairro Azenha, uma região antiga e arborizada da cidade. O número 115 era um casarão colonial, de janelas verdes e paredes manchadas pelo tempo. Tinha um ar de abandono, mas também de mistério. Ronaldinho estacionou do outro lado da rua, desceu do carro e atravessou devagar, com o caderno de Jaime debaixo do braço. Bateu na porta. Esperou. Nada. Empurrou com cuidado. Estava destrancada. Lá dentro, um cheiro de madeira velha, café passado, e silêncio preenchia o ar. A sala era simples, com estantes vazias e alguns quadros tortos nas paredes. No centro, uma poltrona. E nela, Lourdes. Eu sabia que você viria, disse, sem se levantar. O que tem aqui, Lourdes? Perguntou ele, tentando esconder a ansiedade. A resposta que faltava. Ela apontou para uma caixa no chão. Ronaldinho se agachou. Dentro, dezenas de documentos, cartas, fotografias, mas o que chamou sua atenção foi uma pasta vermelha com o nome Projeto Sombra, 1998, estampado na capa. Eu achei que esse projeto tivesse acabado nos anos 90, murmurou ele. Acabou, oficialmente. Mas Jaime tentou recomeçar em segredo, e não sozinho. Ronaldinho a encarou. Sozinho não? Não. Ele teve ajuda. De uma mulher. Quem? Lourdes o olhou fundo. Da sua mãe. A revelação o fez recuar um passo. Lourdes continuou. Miguelina ajudou Jaime a reestruturar o projeto em segredo, durante quase 2 anos. Eles se encontravam à noite, organizavam doações, reuniam crianças da Restinga, mas quando a imprensa começou a desconfiar, ela interrompeu tudo. Tinha medo que isso explodisse e afetasse sua carreira. E por que nunca me contou? Porque ela me fez prometer. Disse que um dia, se você fosse forte o bastante para saber, então a verdade encontraria você. Ronaldinho sentou-se no sofá. Pegou uma das cartas da caixa. Era de Miguelina para Jaime. Você é o pai dele, sempre foi. Mas o mundo nunca nos deu espaço para viver isso com dignidade. Eu te amei e continuo amando. Mas agora, nosso amor tem que viver no que ele faz pelo mundo. Se ele cuidar de uma criança, será como se cuidasse de você. E então, você não terá sido esquecido. Ronaldinho fechou os olhos. Respirou fundo. E entendeu. Nos meses seguintes, o Centro Jaime da Silva cresceu mais do que qualquer um esperava. Foram criadas unidades móveis, convênios com escolas, parcerias com psicólogos e terapeutas. Marina se tornou coordenadora pedagógica. E Ronaldinho passou a ministrar oficinas sobre identidade, superação e paternidade. Sim, paternidade. Porque ele aprendeu tarde que ser pai não é só gerar. É reconhecer, acolher, sustentar e pedir perdão quando necessário, e ele fazia isso todos os dias. Certa tarde, uma repórter de uma revista cultural foi até o centro fazer uma matéria. Ronaldinho, posso fazer uma última pergunta? Disse ela, ajeitando o gravador. Claro. Com tudo que viveu, se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Ele pensou. Sorriu leve. Eu teria olhado melhor para o fundo da arquibancada. Por quê? Porque às vezes quem mais te ama não está gritando seu nome, só esperando que você olhe de volta. Anos depois, uma exposição fotográfica foi organizada na entrada do centro.
Havia retratos de crianças atendidas, voluntários, e no centro, em destaque, duas fotos. Uma de Jaime, com um sorriso discreto, e a camisa do antigo Projeto Sombra. Outra de Ronaldinho e Marina, lado a lado, olhando o campo vazio ao entardecer. A legenda dizia: a história que só começou quando o silêncio terminou. E até hoje dizem que, se você passar numa tarde tranquila pela Restinga, pode ver um homem sentado no banco da lateral do campo, com um caderno no colo, escrevendo palavras que nunca couberam em troféus. Ronaldinho, o filho que aprendeu a ser pai, através da ausência de um, e que descobriu, tarde demais, que o maior gol da sua vida não foi feito com os pés, mas com o coração.